Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais uma jornada do estudo do livro de Daniel. Que maravilha, que prazer estar com você e espero que você esteja aproveitando esse curso com aulas que procuram levar com maior profundidade os aspectos principais que tratam do livro de Daniel. Claro que a gente não consegue esgotar totalmente as abordagens, porque é um livro que tem muitas possibilidades de compreensão e aplicações para a vida cristã, para a jornada espiritual da vida. Mas eu tenho procurado compartilhar com vocês aquilo que para mim é mais essencial nesse livro e procurando também explicar alguns aspectos do texto bíblico para que o aproveitamento seja maior. Vem comigo, nós vamos para a jornada do capítulo 10 hoje, que inaugura uma nova parte, a última parte do livro. Os capítulos 10 e 11 são praticamente um só capítulo no original. E o 12 também é uma certa continuidade. Então agora vem o último bloco do livro de Daniel, que começa com a retomada com uma visão no capítulo 10, onde nós vamos ter as 3 semanas de jejum e oração de Daniel, a visão assustadora e a visão esclarecedora. Vamos lá? As palavras de abertura do capítulo se dão no 3º ano do rei Ciro, ou seja, para muitos autores em 536. Só que o 536 antes de Cristo. Só que o William Shea, que é um grande pesquisador, no seu livro específico sobre Daniel 10, ele afirma que o 24º dia do primeiro mês do reinado de Ciro, no calendário judaico, Nisan, caiu, na verdade, no dia 11 de maio de 535. Então é muito mais provável que tenha sido uma visão lá do ano 535 a.C. Não faz tanta diferença, mas é só para você se contextualizar. Lembra que nessa época o primeiro grupo de exilados de Judá já tinha retornado à Palestina, conforme o decreto registrado em Esdras. Então nós já estamos no Império Persa, período do Império Persa total. Embora finalmente começasse o processo de retorno, Daniel ficou para trás, ele não retornou para Jerusalém. Já provavelmente com 90 anos de idade, ele era ainda um homem fiel a Deus. Então esquece aquela visão de Daniel agora, o jovem Daniel na corte babilônica. Aqui é o idoso Daniel, persistente, resiliente Daniel, um ancião já, fiel, recebendo visões e sendo fiel ao Senhor já no fim da sua vida. Agora é interessante para a gente entender um pouquinho do contexto desse retorno, ou desse retorno dos judeus para Jerusalém. Vamos colocar isso como retorno. Porque um grupo fica na Pérsia, sob o comando da Pérsia, e outros vão voltar para Jerusalém. E aí começa a haver uma certa tensão. O Stefanovic, ele comenta no seu comentário de Daniel. Aliás, é um comentário muito interessante. Ele não tem em português, mas é um comentário que, se você um dia puder adquirir, você vai ser muito abençoado. O nome do autor é Zdravko Stefanovic. O comentário dele está em inglês, tá? Não está em língua eslava, não. Ele diz o seguinte: o remanescente logo enfrentou algumas graves dificuldades. O remanescente é aquele que ficou. Em primeiro lugar, o ambiente onde as pessoas se opuseram fortemente à reconstrução do templo. Esta atitude hostil ocorreu parcialmente devido à negativa e uma resposta um tanto exclusivista de que os judeus fizeram para aqueles do que os judeus fizeram para aqueles que ofereceram ajuda no trabalho de reconstrução do templo. Então houve uma tensão muito grande nessa retomada do povo que foi para Jerusalém. Não foi tão simples as coisas. O Ducan comenta também que um silêncio hostil envolveu os brados alegres do retorno do exílio. Alguns deixados para trás na terra não esperavam nem desejavam o retorno dos zelosos refugiados. Se você lê em Esdras 9, eu vou até pegar o texto de Esdras 9, 1 e 2, porque ele é bem interessante. Só para você ter uma ideia do contexto, tá? Esdras 9, estou lendo aqui na versão, essa versão aqui é Almeida Revista Atualizada, não é a mesma versão que eu estou lendo do texto geral de Daniel. Aqui diz assim: acabadas, pois, essas coisas, vieram ter comigo os príncipes, dizendo: o povo de Israel, os sacerdotes e os levitas não se separaram dos povos das outras terras com as suas abominações, isto é, dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus. Pois tomaram as suas filhas para si e para os seus filhos, e assim se misturou a linhagem santa com os povos dessas terras, e até os príncipes e magistrados foram os primeiros nesta transgressão. Estava havendo bastante reclamações da parte dos que tinham ficado, né,
porque os religiosos, os judeus que tinham ficado, não estavam muito confiantes nos que tinham ido para a reconstrução de Jerusalém. E aí o texto e o comentário do Ducan diz assim, em vez disso, eles, os que tinham sido deixados para trás, eles fazem toda a tentativa para debilitar os antigos exilados, usando desencorajamentos, ameaças, cartas acusatórias das autoridades persas e corrompendo os sacerdotes oficiantes do templo, ou seja, atrapalhando a reconstrução. Então aqueles que ficaram na Pérsia não gostaram de algumas coisas, e veja que no texto de Esdras vai mencionar que eles estão lá se misturando ao paganismo e tal. E os esforços deles colocaram em risco a reconstrução do templo, e as notícias acabaram chegando a Daniel. Então essa tensão toda no ar chega para Daniel. É nesse espírito que começa o capítulo 10. Vamos então ao texto. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, uma palavra foi revelada a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho, e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. No dia 24 do primeiro mês, estando eu na margem do grande rio Tigre, e aqui eu faço uma parada, antes de falar o que aconteceu na margem do rio Tigre. Daniel introduz a seção final do livro, o capítulo 10, apresenta as circunstâncias que o rodeavam. Já nos capítulos 11 e 12, a grande profecia vai até o verso 4 do capítulo 12. Então, aqui não teve a simbologia expressa da visão. Por isso, alguns estudiosos entendem que a visão que inicia no capítulo 10 e vai continuar no capítulo 11 é um detalhamento do que foi visto nos capítulos 8 e 9, porque você não tem o mesmo processo de simbologia, ok? O lamento de Daniel com jejum por 3 semanas é atribuído ao período da Páscoa e dos pães asmos, fato incomum, porque o problema aí era a interrupção da construção do templo. Então existia naquele período uma forte oposição à obra de reconstrução do templo, já falei disso. Nos livros de Ageu, Zacarias e Esdras, capítulos 5 e 6, Esdras principalmente, fica claro que a intenção divina não era que a obra atrasasse. Por isso a intervenção humana foi mal vista. O Stefanovic, agora falando sobre a questão do rio Tigre, apenas um comentário, diz que a referência a esse rio Tigre é para dar uma noção de universalidade, mas não necessariamente que seja o mesmo rio Tigre lá de Gênesis capítulo 2, verso 14. E sim de que essa visão tinha uma universalidade, ela abrangeria mais tempo. Tudo isso, por que eu estou enfatizando essa questão de universalidade? Porque as visões que Daniel recebeu não eram restritas à época em que ele viveu. Sempre Deus deu elementos ali que mostravam que haveria uma amplitude. A própria Joyce Baldwin, que é uma comentarista também do livro de Daniel, ela diz que o rio Tigre desembocava no Eufrates. Às vezes os dois eram usados um pelo outro. Então, algumas pessoas se prendem muito, o rio Tigre, então era só restrito àquela região. Não. Ela fala que até podia ser rio Eufrates, e aí rio Eufrates também pode ser algo mais amplo. Então, o importante é entender a universalidade da visão que teria. Agora, continuando, às margens do rio Tigre, agora vamos continuar a leitura, verso 5 em diante. Levantei os olhos e vi um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro de ufaz na cintura. O seu corpo era como berilo, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o barulho de uma multidão. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, mas ficaram com muito medo, fugiram e se esconderam. Assim fiquei sozinho e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e perdi as forças. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo essa voz, caí sem sentidos com o rosto em terra. O homem da visão de Daniel, terminou aqui, verso 9, o homem da visão de Daniel faz eco ao que está em Josué 5, 14 e 15. E mesmo em Daniel 8, 11. O príncipe é a expressão que mais tarde vai aparecer nesse capítulo. Mas o que é que diz Josué? Deixa eu ler aqui para vocês, me permitam. Eu vou lendo um pouquinho na tela, vou lendo um pouquinho no texto bíblico, vocês não se importam, eu espero que vocês acompanhem. O mais importante não é como é que eu estou lendo aqui, é como é que você está lendo aí e que você esteja acompanhando. Para mim, o mais importante é você ler e comprovar o que eu estou dizendo aqui. Vai comigo, Josué capítulo 4, verso 15, 14 e 15.
Aqui tem um momento da travessia do Rio Jordão, numa época de cheia, em que precisaria de um milagre específico para o povo de Israel passar sob o comando de Josué. No verso 14 tem uma passagem importantíssima. Naquele dia, Josué 5, não Josué 4, Josué 5, 14 e 15, desculpe. É quando celebra a Páscoa que Deus aparece a Josué, mas é no contexto da travessia do Rio Jordão, sim. Respondeu ele, Josué viu uma pessoa, viu um ser. Respondeu ele, sou príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou, e disse-lhe, que diz meu senhor ao meu servo? Josué se prostrou diante desse príncipe. Não era uma pessoa qualquer. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué, descalça as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez assim Josué. Príncipe do exército aqui é muito mais provável que seja Jesus. Até porque Josué se ajoelhou diante dele. É a mesma expressão que aparece em Daniel 8 agora, Daniel 10 agora e que aparece em Daniel 8, verso 11. Essa própria descrição que é feita também se parece muito mais com a de Jesus, como feita em Ezequiel 1, Daniel 7 e Apocalipse 1. Essa descrição é muito parecida com a descrição de Apocalipse 1 de Jesus. Depois, se você tiver dúvidas, vá para o meu estudo que eu faço sobre o capítulo 1 de Apocalipse, no site apocalipse.com, curso avançado do livro de Apocalipse. Então não era um anjo que Daniel estava vendo agora. O impacto da visão, por isso, deixou Daniel sem forças, né? O Ducan chega a dizer que essas imagens paralelas fora do livro de Daniel indicam que ele, assim como João e Ezequiel, vê um ser divino e não apenas um anjo. Vamos continuar a leitura. Eis que a mão de alguém, agora outro momento dessa passagem, eis que a mão de alguém tocou em mim e me ajudou a ficar de joelhos apoiado nas palmas das mãos. Isso quer dizer que Daniel caiu. Ele me disse, esse ser, Daniel, homem muito amado, esteja atento às palavras que vou lhe dizer. Fique em pé, porque fui enviado para falar com você. Enquanto ele falava comigo, eu me pus em pé tremendo. Então ele me disse, não tenha medo, Daniel, porque as suas palavras foram ouvidas. Desde o primeiro dia em que você dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Foi por causa dessas suas palavras que eu vim. Olha que bonito a confirmação de Deus de que ele vai dar a explicação. Agora o anjo, o ser divino, dá uma outra explicação. Ele diz assim, mas o príncipe do reino da Pérsia, versos 13 em diante. Daniel 10, versos 13 em diante. Verso 13 em diante. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Período de jejum de Daniel. Porém, Miguel, um dos príncipes mais importantes, guarde esse termo que nós vamos falar dele daqui a pouquinho, veio me ajudar e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer com que você entenda o que vai acontecer com o seu povo nos últimos dias. Com o seu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes, guarda isso também. Enquanto ele me dizia essas palavras, dirigi o olhar para o chão e fiquei mudo. Vamos continuar a leitura agora. Então, um ser semelhante aos filhos dos homens me tocou nos lábios, não foi mais no ombro, e passei a falar, olha só, deu a voz de volta para Daniel. Eu disse àquele que estava diante de mim, meu senhor, essa visão me causou muita dor e eu fiquei sem força alguma. Como pode esse seu servo falar com meu senhor? Porque quanto a mim não me resta mais nenhuma força e quase não posso respirar. Então aquele ser semelhante a um homem tocou em mim outra vez e me fortaleceu. E disse, não tenha medo, homem muito amado, que a paz esteja com você. Anime-se. Sim, anime-se. Enquanto ele falava comigo, fiquei fortalecido e disse, fale agora, meu senhor, pois as suas palavras me fortaleceram. A mão aí é de Gabriel levantando o profeta, a mão no ombro. Daniel era muito apreciado por Deus, desejável, conforme o próprio sentido original da palavra ali, muito amado, fala. O profeta recebe palavras de ânimo e uma explicação. Isto mostra um profundo cuidado do Senhor com quem ora e sinceramente quer entender as coisas espirituais. Agora, vamos falar dos príncipes.
vários comentaristas têm concluído que esse príncipe do reino da Pérsia não é apenas um homem que governava a Pérsia, mas sim um ser sobrenatural em oposição a Deus em um grande conflito maior. A expressão Sar ali é a mesma usada quando o ser celestial apareceu a Josué em Jericó. Foi o que eu li antes para vocês. Daniel também utiliza essa expressão para se referir a seres sobrenaturais. Daniel 8 e 10, em outros trechos também. Né? Ao mesmo tempo, muitos entendem que o termo pode indicar um governante persa que, de certa maneira, estaria em luta com os propósitos divinos. Muitos identificam esse príncipe como Ciro. William Shea, no entanto, prefere entender que não era Ciro, e sim o príncipe corregente chamado Cambises, que era o filho de Ciro. Esse sim poderia estar atrapalhando os planos de reconstrução. E o William Shea evoca ou fala de tabletes antigos que registram Ciro como o imperador mais geral e Cambises, o filho, como aquele que atuava mais especificamente naquela região dominada anteriormente por Babilônia, que agora estava com a Pérsia. Porque é o seguinte, quando os persas dominam a Babilônia, eles têm uma sede geral lá em Suzã, mas eles têm uma grande unidade importante em Babilônia. E provavelmente estava nessa época da reconstrução de Jerusalém, reinando Cambises. Então ele pode sim estar envolvido nessa trama de atrapalhar aí. Mas existem alguns indicativos de que o que estava em jogo ali não era apenas a reconstrução de Jerusalém, mas era um aspecto maior daquilo propósito de Deus para a recuperação e reedificação espiritual de Israel. Miguel aí é apresentado como principal dos príncipes, né? Primeiro dos príncipes, em um profundo antagonismo ao príncipe do reino da Pérsia, ou seja, Miguel e o outro lado. Miguel, que é apresentado na Bíblia, que tem a palavra significa quem é como Deus, ele aparece em Daniel 12, Judas 9, Apocalipse 12, verso 7. Em todas essas passagens, se você ler detalhadamente, cuidadosamente, você vai perceber que não é um anjo comum. Não é. Quer ver? Deixa eu pegar um exemplo. Deixa eu pegar Judas capítulo 9. Aliás, capítulo 9 não, versículo 9. Judas só tem um capítulo. Judas verso 9. Deixa eu ler para você. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Ora, você acha que um anjo comum teria esse tipo de disputa sobre o corpo de Moisés com Satanás? Mas se você quiser mais uma evidência, acompanhe comigo Apocalipse 12, verso 7. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Essa luta não me parece uma luta entre um anjo comum, nem mesmo um anjo graduado, como você poderia, como você queira talvez imaginar, mas Cristo lutando contra Satanás. É muito mais plausível isso. O Ducan diz que, em geral, o livro de Daniel emprega a palavra errad em lugar de risson, para dizer primeiro. Então, o superlativo primeiro dos primeiros príncipes, designando Miguel, é o equivalente da expressão príncipe dos príncipes de Daniel 8:25, que se refere, portanto, à mesma figura. E em Daniel 8:25 nós já vimos que se refere a Jesus. Então, a vitória mencionada na sequência pode ser compreendida que, com a vinda de Miguel, o anjo mau foi forçado a se retirar e o anjo de Deus ficou ali com os reis da Pérsia e permitiu que a reconstrução de Jerusalém avançasse. Essa é uma possível explicação para o que Daniel estava descrevendo ali. E aí Daniel estava recebendo uma compreensão mais completa sobre aquela grande visão dos 2.300 anos. Detalhes que apareceriam e que seriam revelados na continuidade do capítulo 10, ou seja, o capítulo 11. O Stefanovic observa que Daniel foi tocado pelo menos 3 vezes, sente-se humilhado e dependente de Deus. Ele fica fraco, mas depois é fortalecido. O texto original hebraico diz que as dores de Daniel foram similares às de quem está dando à luz. O último toque o capacitou para receber a visão, que muitos entendem ser a mesma que se refere aos capítulos 8 e 9 do livro. E vamos terminar agora a leitura de Daniel, versos 20 e 21, são os 2 últimos versículos. E ele disse, você sabe por que eu vim? Agora voltarei a lutar contra o príncipe da Pérsia. Olha que forte. Quando eu sair, eis que virá o príncipe da Grécia.
Olha só. Aqui anunciará a transição entre o Império Medo-Persa e a Grécia. Mas eu direi a você o que está expresso no livro da verdade. E na minha luta contra eles não há ninguém que esteja ao meu lado, a não ser Miguel, o príncipe de vocês. Veja que o anjo vai falar sobre Miguel, o príncipe de vocês. O contexto dá a entender que a luta é contra o príncipe da Pérsia. Trata-se de uma ideia relacionada a um conflito posterior. O comentário bíblico adventista, que é muito interessante para ser estudado, ele informa que Esdras capítulo 4 a 24, mostra que essa luta continua até bem depois do tempo da visão de Daniel. Então, o príncipe da Grécia, de acordo com o texto, viria depois sem uma intervenção mais direta de Deus, como havia ocorrido em relação à Pérsia. Ou seja, no caso da Babilônia e da Pérsia, no caso da Babilônia, Deus permitiu que a Babilônia invadisse. No caso da Pérsia, Deus levantou esse império para ajudar a reconstrução de Jerusalém. Mas no caso da Grécia, a Grécia vem sem intervenção humana, é um combate mesmo bélico, claro, autorizado por Deus também. Deus permitiu que eles vencessem os persas e pudessem dominar. E o comentário bíblico faz uma outra afirmação interessante. Ele afirma sobre isso que quando a influência divina se retirou e o controle dos líderes da nação foi deixado inteiramente aos poderes das trevas, logo veio a ruína do império. Liderados por Alexandre, os exércitos da Grécia arrasaram o mundo e rapidamente exterminaram o Império Persa. Interessante, né? Quando os persas começaram a diminuir o seu respeito à liberdade para a reconstrução de Jerusalém, como Deus havia predito, eles ficaram enfraquecidos e finalmente sucumbiram ao Império Grego. Terminou aqui o capítulo 10. Mas 3 lições precisam ficar para você e para mim. Primeira, Deus toca na gente. Deus está perto da gente. Está perto de você como esteve perto de Daniel. O príncipe dos príncipes está conosco. Jesus Cristo está perto de você. Não importa a vida que você esteja vivendo agora. Não importa a condição em que você esteja. Eu sei que esse aqui é um estudo, mas eu não quero que você compreenda apenas isso aqui, um estudo como adquirir conhecimento, entender termos, guardar datas, entender um pouco de história. Isso aqui não é aula de história, né? Não é aula de história. E nem apenas é uma questão teológica. Aqui é uma questão de vivência prática. Então, saiba que Deus está perto de você, Ele toca em você, Ele está próximo, Ele te ajuda. Ele te fortalece, como fortaleceu Daniel. Segundo, Deus revela o que vai acontecer no futuro aos seus servos. Aqueles que têm vontade de aprender vão entender o tempo que nós estamos vivendo e o tempo que nós viveremos. Mas tem que ter sinceridade de coração. Tem que ter abertura de mente e disponibilidade. Tem que voluntariamente querer aprender mais. Por isso, esteja aberto às impressões do Espírito Santo. Nesse momento, o Espírito Santo está tocando na sua vida. Por isso que não é um mero estudo. Desculpe se você pode até ficar um pouco espantado. Não, mas o que é isso? Está fazendo um apelo ao meu coração? Sim. Estou fazendo um apelo a você, sim, para que Deus transforme essas informações em crescimento na sua jornada espiritual. Isso aqui tem que fazer sentido para você. O que aconteceu com Daniel precisa ser uma experiência, guardadas as devidas proporções, na nossa vida também. Eu não estou dizendo que você é igual a Daniel, que vai ser igual a Daniel, nem eu. Mas eu preciso querer ter essa experiência de Daniel. E terceiro, Daniel jejuou por 21 dias. Daniel orou de uma maneira importante diante de tantas dúvidas e incertezas que ele tinha quanto ao futuro, quanto à reconstrução de Jerusalém. E o anjo vai lá e mostra para ele que a profecia, que a visão que estava sendo dada para ele, era para dias muito mais distantes. Tudo iria passar, Jerusalém seria reconstruída e depois ela seria destruída também de novo. E outras coisas aconteceriam até o fim dos tempos da humanidade. É isso que precisa ficar claro. Deus está no controle. Se você coloca as suas esperanças nas coisas desse mundo, você está no caminho errado. Sob o ponto de vista bíblico, tá? Com todo respeito. O caminho errado é colocar as esperanças todas em seres humanos, em governos humanos, em entidades humanas, em instituições humanas. Aí você vai dizer, mas tudo que existe é humano. Sim, eu sei disso, eu também vivo numa instituição humana, você também vive. Nós trabalhamos em empresas com seres humanos, nós somos seres humanos. Mas eu preciso ter uma visão transcendente. Eu preciso confiar num Deus que está acima de mim e que atua na minha vida. É isso que Daniel 10 começa a mostrar. E que vai continuar a ser explicado no capítulo 11. Vai ficar muito mais claro isso no capítulo 11, que é a próxima aula. Vamos conosco? Vamos comigo? Vamos juntos? Vamos orar? Grande Deus, muito obrigado por essas palavras inspiradoras do capítulo 10 de Daniel.
de motivação, do abraço, da proximidade do Senhor Jesus conosco. Que nós fiquemos felizes e tocados por esse carinhoso Deus que nos abraça nos momentos difíceis e, mais do que isso, nos dá entendimento sobre o tempo em que nós vivemos e o que vamos viver ainda. Continue nessa jornada com cada amigo, cada amiga que está conosco, em nome de Jesus. Amém.